Paradigmas. Paradigma é o sistema de crenças em que estamos inseridos, que permeia todas as nossas ações, saibamos disso ou não. Entender a força de um paradigma e a necessidade de ultrapassá-lo, quando este não atende mais às necessidades de uma época, é crucial para que compreendamos tudo o que vamos abordar nesse livro. Vivemos num mundo tridimensional, aparentemente sólido e material. Somos dotados de 5 sentidos e deles nos utilizamos para interagir com o meio. Isso é natural, todavia pode se tornar um problema quando deduzimos que a realidade que nos cerca se resume ao que nossos sentidos percebem. Dessa forma, o real passa a ser apenas o que tocamos, cheiramos, saboreamos, vemos e ouvimos. Nada mais. Percebemos o ambiente por meio dos sentidos. Nossos receptores, retina, cóclea e terminações nervosas, transmitem sinais a certas áreas do córtex cerebral, onde são decodificados e traduzidos para imagens visuais e outras sensações sensoriais. Sentimos na pele quando tocamos algo além do nosso corpo. Sentimos o gosto daquilo que colocamos na boca. Sentimos os aromas, enxergamos o que está ao alcance da nossa visão e ouvimos os sons próximos a nós. Nossas sensações são o senso de alguma coisa, mas não certezas. Elas são subjetivas. O mesmo estímulo pode produzir sensações diferentes em diferentes cérebros. Nossos neurônios podem processar apenas uma fração dos sinais que recebemos do ambiente, como se houvesse um filtro entre nós e a natureza, permitindo apenas a passagem de algumas frequências luminosas, sonoras, táteis, que são então traduzidas em imagens mentais. O que nós vemos torna-se imagem. A audição produz imagens. Assim como tudo que tocamos, inalamos e saboreamos. Pensamos imagens, sonhamos imagens. O que absorvemos do exterior ou o que produzimos dentro de nós é sempre visto com os olhos da mente. A realidade permanece velada, ninguém a conhece, e tudo é interpretação. Somos cegos para o mundo, não estamos olhando para fora, mas para dentro de nossa própria cabeça. Somos prisioneiros de um mundo interior, de uma máquina que produz uma realidade virtual. Portanto, nossos sentidos nos mantêm separados desse mundo externo por meio de representações que não são reais. Portanto, a alegação "se não percebo, não existe" é equivocada e arrogante. Percebemos somente uma porção ínfima do oceano de vibrações em que estamos imersos. Nossos sentidos apreendem apenas 5% dos sinais que o mundo emite, o que significa que perdemos 95% de nosso ambiente. O código básico do universo, de Máximo Citro, 2011. Desde o aparecimento dos primeiros homens sobre o planeta, tem sido assim. Sendo só isso o que percebíamos do mundo, nossas crenças sobre a natureza da realidade dependiam basicamente das percepções sensoriais. É por essa razão que até pouco tempo atrás pensávamos que a Terra fosse plana e que as pessoas cairiam num abismo se navegassem por algum tempo em linha reta pelo mar. Dificilmente alguém pensaria que a Terra era redonda, já que nossa visão alcança apenas 80 quilômetros a partir de qualquer praia. Cerceado pelo pequeno alcance da visão humana, o mundo passou a ter 80 quilômetros na nossa mente. O limite do entendimento dependia da percepção dos 5 sentidos que nossos corpos possuem. Qualquer coisa que estivesse além deles era considerada incompreensível, sobrenatural. Encontramos descritas nos livros de Joseph Campbell as inúmeras concepções que todas as civilizações tinham sobre a natureza da realidade da criação, de como surgiu o mundo, de como ele funciona e de como viver nele. Seus relatos nos mostram como nos preocupávamos com questões referentes à aquisição de comida, bebida, sexo, proteção contra a chuva, as enchentes, os raios, os terremotos, animais selvagens e outras ameaças externas. Isso incluía também como nos proteger em relação aos outros seres humanos que quisessem tomar nossos pertences, ameaçando nossa sobrevivência. Então nos juntamos em grupos, bandos, tribos, impérios e nações. Tudo isso baseado na nossa visão da realidade, na nossa percepção de como era o mundo. Nas noites de lua cheia olhávamos para o céu e não sabíamos o que era aquilo que mudava de formato a cada 7 dias. Como aquilo ficava suspenso no ar? Por que trocava de formato? Como não entendíamos? Pensávamos apenas na utilidade da lua. Aquilo iluminava a floresta e o campo, facilitando a caçada noturna. Mas quando desaparecia era um terror para nós, a escuridão total. O mundo desaparecia dos nossos olhos. Podíamos sentir e tocar o que estava perto de nós, nada mais. Além disso,
Quando conseguimos controlar o fogo, por certo, depois que um raio caiu perto e incendiou alguma árvore, foi um grande avanço. Já não dependíamos mais da lua para ter luz à noite. Podíamos também cozer os alimentos, facilitando nossa digestão e afugentar os animais selvagens. Controlar o fogo foi um avanço estupendo, uma daquelas coisas que fazem nossa forma de ver a vida e o mundo mudarem completamente. Facilitou tudo à nossa volta e nos deu um poder enorme. O fogo nos aquecia e iluminava, cozinhava nossos alimentos, mas também podíamos usá-lo na guerra, incendiando as casas dos inimigos. Sem dúvida, uma arma espetacular. O fogo atendia a nossas expectativas sobre como o mundo nos parecia ser. Podíamos sentir o seu calor na pele, podíamos vê-lo. Podíamos escutar a madeira estalando ao queimar e por isso ficávamos calmos e nos sentíamos protegidos. O fogo está totalmente dentro do nosso entendimento da realidade. Conseguimos percebê-lo através de nossos sentidos e é fácil manipulá-lo. O fogo foi um sucesso em todos os sentidos, desde o início, pois permitiu que saíssemos das cavernas. Não precisávamos mais ficar aprisionados para nos protegermos, já que podíamos usar o fogo para afugentar os inimigos. No inverno melhorava muito as condições dentro das cavernas geladas e agora podíamos até fazer desenhos nas suas paredes. E desenhávamos o que víamos, pintávamos nossas atividades diárias, nossas caçadas, por exemplo. Em muitas cavernas estes desenhos estão lá até os dias de hoje. Um dia, por qualquer razão, alguém da nossa tribo parou de respirar. Não se movia mais. Podíamos sacudir seu corpo, gritar com ele, que não havia reação. E depois de um tempo começou a cheirar mal. Então tínhamos de nos desfazer daquele corpo que se tornou ruim para nossa visão. Ele se decompunha e é muito ruim ver um corpo morto se desfazer. Aprendemos que quando temos contato com um corpo sem vida também ficamos doentes. Não sabemos porquê, mas todos que têm contato com um morto ficam doentes. Então resolvemos ficar longe dos mortos e chegamos à conclusão de que o melhor seria enterrá-los. Deixá-los na superfície se decompondo estragava as nossas casas, plantações e saúde. A melhor forma de se desfazer desses corpos era enterrá-los. E assim nasceram os cemitérios. É muito confortante viver no mundo que compreendemos. Mundo simples com regras simples, sem complexidade. Um mundo em que não precisamos pensar em coisas complicadas do tipo: o que estou fazendo aqui? Que lugar é esse onde estou? Como apareci aqui? E o que acontece depois que paramos de respirar? Essa pequena viagem aos primórdios da humanidade nos mostra como somos influenciados e limitados por nossas percepções sensoriais. Como nossa visão de mundo ou paradigma evolui para se adequar a novos contextos e vice-versa. Paradigma, então, é um modelo da realidade aceito pela maioria, que condiciona nossa percepção, forma de pensar, avaliar e agir, e que é culturalmente transmitida às novas gerações. Portanto, trata-se de um modelo, nada mais do que a forma de perceber a realidade por uma parcela predominante da sociedade. É o conjunto de crenças que sustenta uma visão de mundo. O físico Thomas S. Kuhn foi o primeiro a utilizar a palavra paradigma como um termo científico em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Segundo ele, a ciência atual está atrelada a modelos de mundo dos quais surgem tradições de pesquisa que determinam ideias e comportamentos da sociedade. Em outras palavras, são os princípios estabelecidos pelo paradigma que está em vigor que determinam como devem ser compreendidos ou interpretados os aspectos desse mesmo mundo. Assim, a ciência não é tanto um processo de descobertas, assemelhar-se mais a um método de construção sempre intelectualmente coerente com aquilo que os homens pensam e já assumiram como verdadeiro. A ciência constrói sempre sobre fundamentos filosóficos bem definidos. Sendo essa metodologia, é sempre o paradigma vigente que determina o enfoque que deve ser dado a qualquer visão de mundo, mesmo se há outras abordagens igualmente possíveis e do mesmo modo coerentes. Essas verdades são tidas como absolutas à semelhança de um dogma religioso no sentido que discuti-lo ou contrariá-lo seria uma heresia. Normalmente não nos damos conta dos paradigmas que orientam nossas vidas, seja por comodidade, já que teremos de mudar para nos adaptar a ele, seja porque o sistema em que estamos inseridos não nos estimula a questionar nossas crenças para não abalar o status quo. Dessa forma, a maior parte das pessoas passa pela vida sem se perguntar se tudo aquilo que lhe transmitiram é verdadeiro ou pelo menos coerente com
suas próprias experiências e percepções. Os que partilham de um determinado paradigma aceitam a descrição de mundo que lhes é oferecida pelas autoridades pais, professores, sacerdotes, gurus, cientistas e mídia, sem criticar os fundamentos íntimos de tal descrição. Isto significa que sua visão está organizada de maneira a perceber somente determinado conjunto de fatos. Qualquer coisa que não seja coerente com tal descrição passa despercebida ou é vista como algo marginal a ser combatido. Vamos exemplificar. Uma pessoa doente que só acredita na existência da matéria e no que os 5 sentidos lhe informam, dificilmente procura terapias como a acupuntura, pelo menos como primeira escolha terapêutica. Essa técnica milenar de origem chinesa envolve a manipulação de energias que percorrem trajetos anatômicos invisíveis chamados meridianos. No estudo da anatomia, podemos visualizar vasos sanguíneos e trajetos nervosos, mas nunca os tais meridianos. Esses canais de energia localizam-se no também invisível corpo energético localizado ao redor e interpenetrando o corpo físico e que vibra numa frequência diferente deste. O corpo energético influencia diretamente a saúde pelo fato de ser uma matriz energética, atuando como uma espécie de forma do corpo físico. Por essa razão, segundo a medicina tradicional chinesa, a maioria das doenças acontece primeiramente a este nível, na forma de desarmonia energética, para se instalarem no corpo físico tempos depois, por envolver conceitos como energia e corpos sutis, dentre outras causas. Os órgãos que regulamentam a medicina no Brasil são muito recentemente permitiram que a acupuntura fosse realizada por médicos, já que seus fundamentos afrontam as bases do materialismo científico. Hoje sua prática é alicerçada nas fortes evidências de que a inserção de agulhas em pontos específicos do corpo traz vários benefícios à saúde, mesmo que a ciência oficial não entenda ou aceite seus mecanismos de ação. Insistentemente, os cientistas buscam na atividade elétrica dos neurônios e na bioquímica cerebral a explicação para os efeitos da acupuntura, orientados pela visão materialista que vigora na ciência. O materialismo é a ideia de que, no fim das contas, tudo será explicado em termos de correntes elétricas, reações químicas ou leis físicas ainda não descobertas. A mente e o corpo são meros epifenômenos. Quando se tem uma crença suficientemente forte em algo, a mente racional ignora ou nega a existência de qualquer fato ou fenômeno que se contraponham ao paradigma vigente na tentativa de invalidá-los. Sendo assim, toda forma de intolerância, tabu e preconceito tem origem no paradigma que vigora numa sociedade. Não podemos esquecer que a verdade em si não se modifica. O que muda são os modelos de se interpretar a realidade aceitos por determinado grupo. A história mostra que, de tempos em tempos, em decorrência das novas descobertas, os paradigmas vigentes deixam de servir às necessidades de uma população e são gradualmente substituídos por um paradigma mais abrangente. Charles Start, que pesquisa há 50 anos os fenômenos paranormais e um dos fundadores da psicologia transpessoal, nos explica que só evoluímos nossa visão de mundo quando nossas percepções se ampliam. Isso pode ocorrer de 4 maneiras. Pela autoridade, quando colhemos informações com especialistas em determinados assuntos, como por exemplo, os cientistas. Através dos achados científicos vamos acumulando novas informações que podem mudar nossa visão de mundo. A descoberta dos micro-organismos, bactérias, fungos, etc., permitiu ao homem abandonar a ideia de que uma doença infecciosa fosse causada por espíritos malignos. Pela experiência, por meio da observação, coleta de dados, da experiência prática direta, empirismo. Quando temos experiência direta de algo em nossas vidas, mesmo sem a comprovação científica que a apoie naquele momento, podemos evoluir em nosso paradigma. Se tivermos uma experiência envolvendo cura à distância, passamos a ver a realidade de uma forma diferente, mesmo que a medicina oficial rejeite tal ideia. Saltamos de paradigma sem a necessidade do aval da ciência. Pela razão, conhecimento obtido através do raciocínio lógico-analítico, através dos estudos e da reflexão. Pelo modo noético, quando um conhecimento se apresenta a nós por inteiro como uma revelação mediante estado alterado de consciência, estados meditativos, sonhos, devaneios, estados induzidos por drogas. O físico e historiador da ciência Fritjof Capra, em seu livro O Ponto de Mutação, divide a ciência moderna em 2 grandes paradigmas.
mecanicista e o sistêmico. Paradigma mecanicista, também conhecido como paradigma cartesiano-newtoniano, nasceu com o advento da ciência como conhecemos hoje, baseada na experimentação ou método científico, estruturada sobre as descobertas do físico Isaac Newton e consolidada pelas ideias do filósofo René Descartes. Esse paradigma vigorou nos últimos 300 anos e ainda influencia fortemente a sociedade moderna. Trata-se de um modelo da realidade que se caracteriza por ser dualista, já que divide o homem em duas partes distintas, o corpo e a mente, bem como separa o homem do resto do universo. Reducionista, pois reduz o funcionamento do universo e do homem apenas às interações entre os átomos e as moléculas. Mecanicista, por conceber o universo como um imenso e complexo mecanismo de relógio cujas peças com defeito devem ser substituídas para restituir o bom funcionamento original do conjunto. Materialista, por levar em conta apenas a existência da matéria, excluindo a espiritualidade do universo. A partir dessa visão, a vida e a consciência são compreendidas como resultado do processo de seleção natural sobre mutações ocorridas ao acaso, como postulava Charles Darwin, sem qualquer influência de forças inteligentes ou espirituais. A visão mecanicista da ciência adota a ideia de que a natureza é regida deterministicamente por leis matemáticas em contraposição ao ser humano que tem livre arbítrio. O paradigma mecanicista agrupa todos os paradigmas que aceitaram a visão de mundo de René Descartes, segundo a qual a natureza é uma máquina que deve ser dominada pelo homem e colocada a seu serviço. O físico Amit Goswami lista os dogmas adotados pela ciência oficial, na qual ainda vigora fortemente o paradigma cartesiano-newtoniano. Determinismo causal. O mundo se comporta como uma máquina, cujo comportamento é totalmente previsível e determinado. Continuidade. Todo movimento ou toda mudança na natureza são processos contínuos. Não se admitem saltos. Localidade. Toda ação de um objeto sobre outro ocorre através de sinais que se propagam no espaço com uma velocidade igual ou menor que a da luz, também chamada ação local. Em outras palavras, é impossível, neste modelo, haver uma ação simultânea à distância entre dois objetos. Objetividade. O mundo material existe de forma real e concreta, independentemente de estarmos olhando para ele, ou seja, não depende da nossa observação ou consciência. Reducionismo. A matéria composta por átomos e suas partículas elementares é a origem de tudo que existe. A natureza se reduz à interação atômica. Epifenomenalismo. Todos os fenômenos subjetivos, dentre eles nossa consciência, são epifenômenos da matéria, ou seja, efeitos secundários das interações materiais. De acordo com a concepção materialista, a origem de tudo flui de baixo para cima, causação ascendente começando pelas partículas elementares da matéria, bóson, cordas, quarks, prótons, nêutrons, elétrons, numa hierarquia simples. As partículas elementares formam átomos. Os átomos formam moléculas. As moléculas formam células vivas. As células, no caso, os neurônios, formam o cérebro. O cérebro, no homem, gera a consciência. Segundo essa visão, a matéria é a causa da consciência que surge como um mero acaso da evolução. O mais espantoso é que fazem parte desta linha de pensamento todas as ciências modernas que hoje consideramos clássicas: física, química, biologia, psicologia, sociologia, medicina, economia, entre outras. Mesmo que este modelo não explique inúmeros fenômenos experimentados pela maioria da população, ainda é adotado, já que a maioria dos cientistas mostra-se resistente à mudança de paradigma. A grande questão é que o paradigma mecanicista privilegia a individualidade, a competição e a luta. A crise que estamos vivendo no mundo é resultado desta maneira de enxergar e interagir. O paradigma cartesiano é, por definição, o paradigma da desunião. Tudo é condenado à separação: corpo e alma, razão e emoção, ser humano e natureza, eu e o outro, e assim sucessivamente. Tarde, no excelente livro O Fim do Materialismo, define o materialismo como o paradigma científico que aceita a matéria como realidade única e última, acredita que o universo é controlado por leis físicas imutáveis e pelo acaso absoluto, insiste que o universo não tem um criador, nenhum propósito, sentido ou destino objetivo. Todas as ideias sobre divindade ou espíritos são ilusões ou superstições. A vida e a consciência são decorrentes de processos físicos
e surgiram de interações meramente casuais. Nossas ferramentas para interagir com o meio são apenas os 5 sentidos e a razão. O livre-arbítrio é uma ilusão, pois somos seres condicionados por leis biológicas. Nossa identidade se define pelo corpo físico e pelo ego. Estamos separados dos demais indivíduos e seres. Os que nos agradam, pensam como nós ou nos ajudam a evitar o sofrimento são nossos amigos. Aqueles que nos fazem sofrer, que pensam diferente de nós ou não permitem que sintamos prazer são nossos inimigos. Não existe vida após a morte. Não existem seres não físicos. Esta lista nos permite entender o estado atual da humanidade. Essa visão separatista é que origina desigualdades sociais, miséria, guerras, crises econômicas, ditaduras, abandono, exploração dos menos favorecidos, doenças, intolerância, violência e impunidade. Como podemos ver, não é somente a ciência a ser atingida por um paradigma, mas todos os setores da sociedade, com as deploráveis consequências que hoje se observam em escala global. Em contrapartida, vemos surgindo um novo paradigma que deverá trazer novas perspectivas ao mundo. Paradigma sistêmico. Nos últimos anos estamos vivenciando uma mudança paradigmática, mas que vem se instalando de forma muito gradual. Uma das causas mais importantes desta transformação nasceu do fato de que a física clássica mostrou-se incapaz de explicar muitas características do mundo na escala dos átomos. Nas 3 primeiras décadas do século XX surgiram 2 grandes revoluções dentro da ciência, a física relativística e a física, ou mecânica, quântica, que modificaram completamente nossa maneira de compreender o universo. Acabaram por conduzir, na segunda metade do século XX, ao nascimento de um novo paradigma, o quântico-relativístico, também chamado holístico ou sistêmico. Vamos descrever e comentar os principais experimentos da mecânica quântica na parte 3ª, para que se entendam as bases do novo paradigma que começa a vigorar. Com o advento da mecânica quântica, mudamos de uma concepção dualista, reducionista e mecanicista da natureza para uma nova visão holística ou sistêmica do mundo. Neste novo paradigma, mente e corpo, homem e universo, eu e outros são concebidos como uma unidade, interrelacionando-se por meio de conexões quânticas não locais que permitem comunicação e influência instantânea entre eles, o que não se admite pelo antigo paradigma científico. Segundo Tarde, esse paradigma mais abrangente é capaz de explicar aspectos da vida humana que o materialismo é incapaz, já que aceita a consciência como realidade única e última. Entende que o universo foi criado e é mantido por um poder inteligente, uma intenção organizadora e que está em evolução. Nossas ferramentas para interagir com o meio são os 5 sentidos, a razão, acrescidos da intuição e os poderes psi. O livre-arbítrio é uma realidade. Nossa identidade se constitui de corpo, mente e alma. Estamos todos entrelaçados, por isso não faz sentido algum pensarmos em termos de inimigos. Existe vida após a morte física. Existem seres não físicos em processo de evolução. Durante o século XX, vimos nascer essa nova visão de mundo e presenciamos o surgimento de um conhecimento transdisciplinar, fundamentado em ciências como a cibernética, a teoria da informação, a teoria do caos, a parapsicologia, psicologia transpessoal, a nova física da informação quântica, dentre outras. Apesar disso, a sociedade está em uma crise sem precedentes na história da civilização, tal como a crise pela qual passou a física nos idos de 1920, ela deriva do fato de insistirmos em aplicar em todos os aspectos da vida conceitos de uma visão de mundo obsoleta, a visão de mundo mecanicista, um modelo que já não atende mais às nossas necessidades. Somente quando mudarmos nossa visão de mundo e incorporamos o novo paradigma em todos os setores da sociedade, poderá haver uma real mudança nas condições de vida do planeta Terra. Esse processo está sendo atrasado em grande parte porque a maioria dos cientistas reluta em saltar de paradigma. No início do século passado, quando alguns físicos entenderam o resultado de suas investigações nos domínios do mundo atômico, ficaram perplexos e tiveram de rever radicalmente muitos de seus conceitos acerca da natureza da realidade. Mesmo assim, decorridos 100 anos das primeiras descobertas da mecânica quântica, a maioria dos cientistas se recusa a rever suas crenças. Por um lado, temem ser classificados pela comunidade como pseudocientistas ou esquizotéricos, principalmente quando ousam incluir a consciência ou a espiritualidade em suas equações. O grande temor de um cientista é que, se num determinado
momento, os resultados das suas pesquisas o levam a abraçar ideias além dos limites do paradigma vigente, possa ser visto com desconfiança pelos colegas ou confundido com um místico. Charles Start faz referência à marginalização científica de quem foge ao paradigma vigente. Ninguém é queimado vivo por questionar a verdade convencional, mas os periódicos profissionais relutam em publicar as pesquisas que sugerem a existência de fenômenos, ou lhes conferem legitimidade enquanto tema de estudos científicos. O fim do materialismo, Charles T. Tart. Por outro lado, aceitar as regras do velho jogo garante ao cientista ser aceito pela comunidade científica, ter seus artigos publicados nas mais renomadas revistas científicas, ter acesso a financiamentos, doações, fundos de pesquisas, etc. Tudo é uma questão de poder. O que ameaça os interesses desse poder é classificado como bizarrice de alguns físicos que ousam pensar diferente. Neste jogo, ninguém é poupado das críticas severas e maldosas proferidas por aqueles que defendem com unhas e dentes o antigo feudo. Abraham Maslow, psicólogo que foi o principal fundador da psicologia humanista e transpessoal, chamava de patologias da cognição o conjunto de fatores que nos impedem de ter um entendimento mais profundo do eu e da realidade. Essas desordens da compreensão constituem a base da preconceituosa rejeição cientificista do espiritual, acrescidas da imensa zona de conforto em que a maioria deseja permanecer. Grande parte dos físicos não vê problema algum em ignorar a profundidade dos achados da mecânica quântica. A coisa mais difícil é convencer uma pessoa de um assunto, quando seu salário depende de que ela não o entenda. Se o físico compreender o significado profundo da mecânica quântica, ele perde na hora o seu emprego no laboratório ou na universidade. Então o salário, a casa, o carro, a família, toda a sua vida material depende de que ele não entenda nada disto. Por isso ele não entende. Ele se fecha, cria um bloqueio total e não entende nada. Pela mesma razão, o povo não entende para manter o status quo. A física estuda como é a realidade. No entanto, é preciso se deter. A física daqueles que já se desapegaram de seus empregos, aqueles 5 ou 6 físicos que aparecem no filme Quem Somos Nós. Nele vemos William Tiller, professor emérito da Universidade de Stanford, contando que pediu demissão de todos os seus empregos com exceção de um para poder falar, para poder fazer ciência real, honesta. Como desabafa Charles Start. Na ciência pura, o progresso do conhecimento gira em torno de dados, fatos e observações, complementada e interpretada pela razão. A experiência direta sempre tem a última palavra sobre aquilo que se considera com verdade inquestionável. Infelizmente, há um cancro chamado cientificismo, que é a deturpação dogmática da ciência, constituída por crenças científicas intransigentes e arrogantes que fazem com que os cientistas se fechem às novas experiências, ignorando os dados das experiências por não se encaixarem em seu paradigma. Se não tivermos senso crítico e algum entendimento dessa questão, continuaremos sendo vítimas dos abusos das autoridades científicas e permitindo que eles nos digam que estamos enganados sobre questões fundamentais da nossa existência. Enquanto não abrirmos os olhos para isso, continuaremos vulneráveis à falsa invalidação de temas importantes como, por exemplo, a espiritualidade baseada na mais pura arbitrariedade. Enquanto um novo paradigma não é implantado de vez numa sociedade, os primeiros que aderem a ele são rotulados como excêntricos, loucos ou aproveitadores, até que uma massa crítica se renda à implacabilidade dos fatos e lidere o salto da consciência necessária à migração paradigmática. É apenas uma questão de tempo até que a humanidade passe a viver sob essa nova luz. Lamentável que até lá, muito sofrimento desnecessário vá acontecer.